passar agora para a segunda palestra desta mesa, intitulada Genômica como ferramenta para definir estratégias de conservação de castanheira em escala pan-amazônica. Como palestrante, teremos a professora Karina Martins, da Universidade Federal de São Carlos. Ela é professora associada na Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, bióloga e doutora em genética e melhoramento de plantas pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Los Angeles, e tem experiência na área de genética e genômica florestal. Seja bem-vinda, professora. Passou para a palestra? Aí você pode ficar com sem fio, é mais? É. Tem água aqui? Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Também quero agradecer a organização do evento pela oportunidade para apresentar um pouquinho do trabalho do nosso grupo sobre a genômica da castanheira. Acho que a gente não precisa ficar apresentando muito a castanheira, né? Que todo mundo conhece muito bem. É uma espécie, um produto florestal não madeireiro que tem escala, né, internacional, né, de exportação, e ela é retirada quase que exclusivamente das florestas naturais, né, por comunidades. Então, ela é uma importante fonte de renda para milhares de pessoas. E na Amazônia praticamente inteira, porque é uma espécie amplamente distribuída, né, todos os estados, né, da Amazônia têm a castanheira e obtêm, né, alguns, né, com escala comercial maior que outros, mas todos têm. Os trabalhos que eu vou apresentar aqui, eles são, na verdade, o trabalho de toda uma rede de pesquisa, que é a rede Camukaya, uma rede que foi iniciada ou criada pela Embrapa e começou lá em 2005, que é uma rede cujo foco de pesquisa é ecologia e manejo de não madeireiros. Devido à grande importância econômica em toda a escala amazônica da castanheira, ela é a principal espécie que tem sido estudada em todos os estados, né, das pessoas que compõem essa rede. E eu tenho atuado desde o começo, desde 2005, quando eu fiquei na Embrapa Acre com uma bolsa DCR, né, de pós-doutorado, que foi bem quando essa rede foi criada. Começou lá em 2005, quando eu estava lá. E desde então eu tenho colaborado com essa parte de genética de populações. Genética de populações, e depois, mais para frente, que é o que eu vou apresentar hoje, a parte de genômica. Então, eu já vou começar discutindo um pouquinho a parte de genética para dar o contexto do trabalho, né? O trabalho com maior abrangência geográfica, né, de estudo genético de castanheira foi esse trabalho da Patrícia aqui. Esse negócio não está funcionando direito. Aqui. Da Patrícia, de 2015, que foi dentro da nossa rede, que ele teve a maior distribuição geográfica. Então, ela coletou em todos esses estados, Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. E o único resultado que eu quero ressaltar é esse gráfico da esquerda, que ele mostra o seguinte: no eixo X é a distância geográfica entre populações, que aqui tinha uma escala desde populações muito próximas até populações com mais de 2.000 quilômetros de distância uma das outras. E no eixo Y, a distância genética. O que a gente espera na teoria de genética de populações é que quem está mais perto é mais parecido, quem está mais distante é mais diferente. Pela origem comum, troca de genes, né, nas populações mais próximas. E no caso da castanheira, embora a gente tenha utilizado uma amostragem bem ampla, esse padrão não foi observado com tanta clareza. E é isso que é discutido no final do artigo. Então, as autoras colocam, por que será que com a castanheira isso não aconteceu? E discutem algumas hipóteses que estão ainda para ser respondidas.
E aí a primeira coisa que a gente pensa é, o que então, além desse padrão que eu vou chamar um padrão mais ecológico, né, de distribuição da espécie, pode estar influenciando nessa estrutura genética em escala de paisagem. E uma das coisas que eu quero ressaltar é a seleção natural para adaptação local, que ela não vai afetar o genoma da planta como um todo, só naqueles genes que são responsáveis pela adaptação no ambiente. E a seleção natural, o que ela faz? Ela faz com que populações que estão geograficamente próximas, mas que os ambientes delas são muito diferentes, que elas vão ser diferentes também geneticamente, porque ela vai estar ali se diferenciando geneticamente para se adaptar àquele ambiente. Então, aqui, esse gráfico aqui são as tipologias climáticas. Então, às vezes, você tem regiões aqui bem próximas que têm climas bem diferentes, que podem fazer com que essas populações sejam mais divergentes. Então, essa é uma hipótese do que pode influenciar. E outro fator que eu quero ressaltar aqui é o que eu chamo da história demográfica dessas populações ao longo dos milhões de anos, né, das várias gerações para trás naquele mesmo local, que são as expansões e contrações populacionais. Esse gráfico da direita é um gráfico desses de adequabilidade de distribuição, modelo de distribuição de espécies, que mostra, de 2014 esse trabalho, ele mostra nessas áreas em verde aqui, são os ambientes considerados adequados na época da glaciação máxima. Isso significa o quê? Que essas regiões são os que a gente chama de refúgios, que o ambiente era tão gelado que a castanheira deve ter morrido em toda essa distribuição, se aquela ocorria, e restaram só esses dois. E isso deixa marcas no genoma, essa extinção enorme e depois crescer novamente. E aqui do lado esquerdo, é uma hipótese que começou a ser levantada há alguns anos, não só para a castanheira, mas para outras espécies amazônicas, que é a importância do homem pré-colombiano, dos povos antigos, né? Que promoviam algumas espécies. Então, eles tanto plantavam deliberadamente, dispersavam deliberadamente, ou promoviam, né? Ali na floresta. E essas áreas rachuradas aqui são as indicações de registros de populações que viviam ali, né? Tanto aqui são registros de terra preta, aqui de geoglifos, que são regiões que nesse gráfico, nesse mapa, ele está mostrando que regiões onde tem uma grande concentração desses sítios também tem uma grande densidade de castanheiras. Então, com isso, com esses mapas, dá para a gente ter uma ideia, que eu resumo aqui nesse slide, que não é muito trivial a gente tentar compreender a estrutura genética da castanheira nessa escala de paisagem, porque muitos aspectos influenciam a estrutura genética. Essa parte do sistema reprodutivo foi a primeira que eu falei, seleção natural e a história demográfica que eu representei com esses dois exemplos que a gente acredita que aconteçam com a castanheira. Além disso, tem as coisas óbvias, né? Você coletar e estudar a Amazônia, na escala de PAN na Amazônia, requer muito dinheiro e muito trabalho e muita gente envolvida para conseguir fazer essas coletas. E outro fator é a falta de recursos genômicos disponíveis, especialmente para florestas tropicais. Por quê? Porque para tentar separar essas causas, a gente precisa trabalhar numa escala genômica. Você não consegue trabalhar com poucos marcadores moleculares, e para isso você precisa desenvolver recursos genômicos que nem sempre temos. Então, hoje a minha palestra ela vai estar dividida aqui com o objetivo de mostrar essas coisas que a gente tem produzido nos últimos anos. Então, o nosso objetivo de trabalhar com genética da castanheira é gerar informações ou subsídios, tanto para ações de conservação como de melhoramento genético. E a primeira parte que eu vou apresentar é o projeto que a gente fez para desenvolver recursos genômicos para a castanheira. E nesses dois aqui, a gente vai combinar estudos de diversidade e estrutura genética ao longo da paisagem, com dados de variação climática e modelagem de distribuição, para gerar, então, informações para conservação. Então, a primeira parte que eu vou falar são dos recursos genômicos, é o projeto em que a gente montou e anotou o genoma completo da castanheira.
que foi um projeto que esse aqui eu que coordenei com os colegas dessas instituições e com recursos da Fundação de São Paulo, né? E a segunda parte é o projeto, é o EcogenCast, que é a abreviação aí do nosso projeto, que é justamente ecologia e genética da castanheira como subsídios para a conservação genética da espécie. E é um projeto que tem apoio integral da Embrapa e com dezenas de pessoas participando, que eu vou mostrar lá no último slide. Então, com relação ao genoma, eu não vou ficar passando muito detalhe de método, mas, assim, embora a castanheira seja uma árvore muito grande, felizmente o genoma dela não é grande. Então, a gente trabalhou com tecnologias modernas, né, de sequências longas, com uma cobertura genômica alta, e aí utilizamos essa outra estratégia aqui, para montar o genoma que tem um tamanho estimado de 605 mega de tamanho. É uma espécie de diploide, e a gente conseguiu recuperar, ou seja, esses 650 mega de sequências genômicas, eles estão com... mais de 99% dessas sequências estão nos 17 cromossomos da castanheira, ela é diploide, né? Foi um grande desafio montar esse genoma, a gente só conseguiu montar quando a gente conseguiu ter acesso ao supercomputador Santos Dumont, lá do Laboratório Nacional de Computação Científica, porque todos os outros servidores que a gente tentava, ele travava, porque era muito grande a quantidade de dados genômicos que a gente tinha. E a gente alcançou uma qualidade da montagem e uma completude de genes absurdamente grande. Tivemos muita sorte. Essa aqui é uma medida, eu não vou ficar falando das estatísticas, mas essa medida mostra o quanto que a montagem é completa, o quanto que a gente quase chegou a 100% de todos os cromossomos montados, que no nosso caso é 35,5 mega. Um trabalho de 2021, em que os autores compararam 798 genomas de plantas, a média dessa estatística é 3,3, e a gente chegou a 35, então é um genoma quase completinho mesmo da castanheira. Então, esse é o esquema que representa o genoma, cada uma dessas linhas é um dos cromossomos, e esses verdes que cruzam são indicando duplicações genômicas em diferentes regiões. E ela mostra que realmente tem muito pouco evento de duplicação recente, tem poucas linhas verdinhas ali. A parte de anotação gênica, né, de anotar os genes que tem lá no genoma, a gente fez uma colaboração com o JGI, que tem essa plataforma, e depois a gente também fez um experimento de RNA, e conseguimos anotar mais de 27 mil genes. E aí, o genoma como um todo, ele tem uma grande quantidade de elementos repetitivos, então, quase metade do genoma são sequências repetitivas e não genes. E aí, comparamos com os genes, né, com 12 espécies de Ericalis, que é a mesma ordem, e encontramos na castanheira uma grande quantidade de genes que confere resistência a estresses. Aqui, essa figura, ela mostra uma comparação dos genes em 5 da castanheira, mais 4 espécies da ordem Ericalis, que têm genomas completos, publicados, e tem 9.840 genes que são comuns a todas as espécies, e esses azulzinhos são os genes que são encontrados só na castanheira, que são 416. E uma análise desse 416 mostra que os processos biológicos mais comuns desses 416 genes são esses que vocês não estão enxergando, mas eles são todos genes relacionados à reprodução, polinização, fecundação. Então, a gente já até identificou, né, a possibilidade de uma rota de autoincompatibilidade genética da castanheira que impede que ela se autofecunde. E outra coisa curiosíssima que a gente encontrou foi que a gente extraiu o DNA da folha, né? E a gente conseguiu recuperar um genoma de uma bactéria. Então, a gente montou com uma completude, né, igual a várias outras linhagens,
um genoma completo dessa espécie, chegamos a montar no nível de subespécie, que é a Pantoea Stewart indologenes, que é uma espécie que ela é muito associada em plantas. Ela pode ser tanto endofítica quanto epífita, aí a gente não sabe dizer, nesse caso da castanheira, o que é. E uma coisa interessante é que essa espécie ela pode tanto ser patogênica, como ela pode promover o crescimento de plantas, dependendo da cepa dela e de qual é o hospedeiro. E a análise dos genes, que é o que está tudo escrito aí, eu não vou ficar perdendo tempo com isso, mostra que no caso da castanheira, ela não, essa bactéria que a gente isolou, ela não tem os genes que tornariam ela patogênica. Então, a nossa hipótese é que a associação dessa bactéria com a castanheira favorece o seu crescimento. Então, aqui já tem um próximo projeto aqui para a gente pesquisar. Então, essa é a equipe do projeto. Quem fez boa parte eu fiz uma parte da bioinformática da montagem, e também uma boa parte o George, lá da UNB, a Marília fez a parte dos RNAs, o Matheus fez a parte de cromossomos, né, de fazer aquelas lâminas dos cromossomos, e aí diversos pós-graduandos que ajudaram bastante na parte de bioinformática. Aí agora eu vou apresentar o segundo pedaço, que é essa do projeto EcogenCast. Por quê? Porque a gente queria trabalhar com marcadores genômicos e a gente achou que era importante ter o genoma, porque tendo o genoma montado, você usa ele como referência para identificar os marcadores genômicos. Então, só por isso que eu quis fazer o genoma. E aí, que resultados que eu vou apresentar agora? São resultados muito preliminares, porque a gente ainda está rodando essas análises. O que eu vou apresentar hoje é a iniciação científica de um estudante meu. Essa primeira parte, o item 1, foi a iniciação científica do Gabriel, em que ele fez a modelagem de nicho ecológico da espécie, considerando o clima presente e futuro. Aí a parte que eu estou fazendo, eu vou apresentar um pedaço para vocês, é a distribuição e estrutura genética da espécie, e vou colocar esses resultados de genética em cima desse mapa, para a gente discutir tanto a genética quanto a distribuição, os efeitos aí de mudanças climáticas, que é o item 3. Bem, então esse é o Gabriel, ele que fez, como eu falei, toda essa parte de modelagem, mas junto com ele tem uma equipe, o Evert, que já tinha outros trabalhos de modelagem de nicho anteriores, que já estava na equipe original do projeto Ecogen. Dois estudantes dele, né, a Viviane e o Tobias, e a Dayana, que hoje está na Unicamp, né, mas ela fez o doutorado dela também em distribuição. Todo mundo que entende do assunto e sabia fazer esse negócio, eu chamei para participar, porque eu não entendo nada, sou da genética mesmo. Bem, então já haviam pelo menos 2, que são esses colegas, né, do nosso grupo, 2 distribuições de modelagem de nicho, uma de 2014, que é o da esquerda, que é do Evert, e o da Dayana. E por que mesmo tendo essas distribuições, a gente resolveu fazer? Primeiro que vocês veem aqui que de 2014 para 2019, essa área de distribuição adequada, que são as cores mais escuras, ela era maior do que anteriormente, porque a quantidade de dados, né, as abordagens estatísticas, elas vão melhorando. E o que o nosso trabalho tem de diferente? Por que a gente resolveu fazer mesmo já tendo esses modelos? A primeira diferença é a quantidade de pontos que a gente utilizou para fazer a modelagem. Então, os trabalhos anteriores, eles tinham menos pontos, o nosso tinha bem mais pontos, ou seja, foram acumulando os dados de coletas de castanheira por várias equipes e vários pesquisadores ao longo do tempo. E aí, depois que a gente fez as filtragens lá do modelo estatístico, a gente tem ali o dobro de dados, né, que eles têm. E a outra grande diferença são as variáveis ambientais que a gente utilizou para fazer o modelo. Então, além de todas essas que não estão grifadas em azul, que são aquelas que até os outros autores já tinham utilizado, a gente incluiu como uma variável preditora da distribuição os registros de geoglifos e de terra preta, que foi uma colaboração que a gente fez com o pessoal da Amazon Arctic, né, com o Eduardo, que passou esses dados,
que é um banco de dados de sítios arqueológicos. E realmente, essas duas variáveis que mostram, né, a influência do homem, que poderia influenciar, de fato, eles foram significativos em indicar a distribuição da castanheira, em mostrar a adequação dela àqueles ambientes. É uma variável preditora importante. E as variáveis ambientais mais significativas são relacionadas ao clima, as três primeiras: sazonalidade de precipitação, outra medida de precipitação e sazonalidade de temperatura, e aí algumas variáveis também de solos, mas as climáticas elas foram bem determinantes. E esse é o nosso modelo final. Então, se vocês forem comparar com os modelos anteriores, é uma distribuição, mostra que uma área muito maior da Amazônia ela é adequada para a castanheira, que são esses tons verdes mais escuros, e as regiões que são mais periféricas, então presta atenção aqui nesse mapa, que depois eu vou mostrar um de genética para vocês compararem. Essas regiões mais clarinhas são as regiões que são as periféricas, né, da distribuição, que o ambiente não é tão maravilhosamente adequado para a castanheira, mas ela sobrevive ali, mas são regiões periféricas. E esses são os mapas futuros de distribuição. Como que a gente interpreta esse gráfico aqui? A diferença de um para o outro são os cenários climáticos que a gente utilizou. Então, esse da esquerda otimista e esse aqui pessimista. As manchas azuis escuras são as áreas que hoje no presente são adequadas para a castanheira e nesses cenários climáticos continuarão adequadas para a castanheira. E as áreas em vermelho, laranja, sei lá que cor é essa, meio rosa, ele mostram áreas que deixarão de ser adequadas. Então, áreas que provavelmente, se não tiver, né, adaptações genéticas, as castanheiras que ainda vivem lá têm uma tendência a não estarem adaptadas a essas condições e não sobreviverem e reduzirem. E as áreas que quase não existem, que são as azuis clarinhas aqui, que tem um pouquinho aqui, são áreas que hoje não são adequadas e passarão a ser no futuro, ou seja, quase nada. Depois eu vou mostrar esse gráfico de novo quando eu colocar as coisas de genética. Bem, aí a segunda parte, que é a parte que eu falei que a gente tem apenas alguns resultados ainda para mostrar, é sobre como que está essa estruturação dessa diversidade ao longo da área de distribuição. Então, esses pontinhos aí do Google Earth, os amarelinhos, são os lugares em que foram coletadas amostras de castanheiras de indivíduos adultos em populações naturais. Então, a gente tem, né, em praticamente toda a Amazônia brasileira. E temos aqui também no Peru, que está bem concentrado, porque eles têm muitas coletas em lugares menores. E como que a gente fez para fazer essas coletas? Obviamente não foi nem um pouco fácil, vocês viram que a gente coletou em muito lugar. Dezenas de participantes e colaboradores do projeto ajudaram, né, nas coletas de campo, gente que não sabia nada de genética, ia lá para entrevistar comunidades tradicionais. A gente falou, não, para coletar castanha simples, eu mando um vídeo, tal, eles coletavam e mandavam para a gente. Alguns projetos, ou seja, DNA, que já tinha um laboratório, tanto de Roraima quanto do Mato Grosso. Os colegas ali do Peru, do Instituto de Investigações da Amazônia Peruana, ali em Peru, e mais o próprio Evert, né, que é esse colega que trabalha lá, em Lima, disponibilizaram essas amostras para a gente fazer o estudo, DNA, nesse caso folhas, né? E aí a gente extraiu tudo no laboratório e a gente terceirizou essa parte de sequenciamento por essa empresa aqui nos Estados Unidos que tinha um precinho bom. Os marcadores que a gente utilizou são os chamados SNPs, que aqui tem uma representação do que são. Então, aqui são como se fossem 4 árvores, 4 indivíduos, e mostrando que o SNP é esse em amarelinho aqui, que tem uma diferença. Alguns indivíduos têm G, outros têm A, então aqui é um polimorfismo. E a gente identificou isso alinhando as sequências de todos os indivíduos em associação com o genoma referência que a gente fez. Depois de extrair as amostras com DNA ruim, sequenciamento que não deu certo, um monte de coisa, a gente ficou com 271 amostras de árvores, né?
distribuídos em 47 locais de coleta, que eu chamei entre aspas aqui de população, mas são esses que está marcado como 47 aqui que a gente coletou. Em média, 6 por local de coleta, alguns tinham menos, alguns tinham mais. E aí a primeira coisa que a gente fez foi avaliar a estrutura genética. Nós tínhamos 8.199 marcadores. Tínhamos não, temos ainda, né? Porque o projeto não acabou. E aí a gente usou duas estratégias que estatisticamente elas são muito parecidas, mas aí a gente faz várias para ver se elas convergem, né? Que é identificar nessa área toda o quanto que tem de grupos genéticos distintos ou diferentes e tal. E os dois deram resultados iguais. Esse gráfico mostra o quê? Você vai vendo que a linha desce e, de repente, ela estabiliza. Ela estabiliza bem nos 5. Então, isso indica que são 5 grupos genéticos que nós temos, que é o que eu representei nessa figura. Aqui são gráficos de pizza. Por quê? Porque os indivíduos, eles não têm, às vezes, um grupo genético. Eles têm combinações, misturas. Mas a gente consegue ver os grupos predominantes, né, ao longo da paisagem. Então, aqui no Peru, tem o predomínio do grupo amarelo, em Rondônia o vermelho, né, e aí aqui tem um pouco de mistura daqui, aí algumas são mais misturadas, enfim. Mas você vê uma distribuição geográfica dos grupos, né, roxo, rosa, azul, vermelho e amarelo. Então, tem pouca mistura, poucas populações são misturadas, mostrando que a estrutura genética é forte na castanheira. E esse aqui, vocês não precisam se atentar muito para os números, mas é uma das medidas que a gente usa de diversidade genética. E eu deixei marcado em círculos diferentes o que eu quero que vocês prestem mais atenção. Os círculos vermelhos são as regiões em que a maioria dos locais tem uma diversidade genética menor, que é justamente as regiões periféricas da distribuição de castanheira. Então, isso já é esperado pela teoria centro-margem, né? As populações de margem geralmente têm menor diversidade que as centrais. E aqui, né, em Rondônia e no Peru, são as que têm uma alta diversidade genética. E essa próxima figura... Eita! Ih, acho que travou, moço. Passa para mim, por favor. Ih! Foi tudo de uma vez. Pode voltar mais, moço. Mas você foi no último slide, pode voltar, por favor. Mais. Aí já está mostrando a resposta do negócio. Não está indo? Isso aí. Essa figura aqui, ela compara diversidade com estrutura. Então, eu plotei no mapa, os pontos pretos são as populações que a gente coletou. E as cores é a região geográfica dos 5 grupos genéticos que a gente identificou. E esses valores são as médias daquele parâmetro de diversidade que eu mostrei no slide anterior. Então, o que a gente vê? Que nessa região aqui do Mato Grosso é o que tem a menor diversidade, então esse gráfico mostra a comparação, né? A linha cinza é a diversidade média, e aí a gente vê que os grupos vermelho e amarelo são os que têm maior diversidade. O do meio aqui... Olha, tem que descontar do meu tempo, hein? Por favor. O rosinha é o que está na média, e aqui ao sul e a leste são os que são a diversidade mais baixa geneticamente. Então, a gente tem uma maior diversidade genética da castanheira a oeste e uma menor a leste, pelo menos para esse parâmetro. E aí, por que será que isso acontece? Eu tenho uma hipótese. Então, primeiro a gente vê que, vocês lembrarem daquele primeiro mapa que eu mostrei, é uma região que tem grande quantidade de geoglifos, né? Então, essa pode ser uma hipótese, que a gente ainda não sabe como separar essas duas hipóteses. Esses 3 mapas aqui são do trabalho também do Evert,
eu já tinha mostrado esse aqui. Não, esse aqui, que é o último glacial, que mostra... Esses círculos cor-de-rosa fui eu que colei na figura, o resto é do artigo dele mesmo. Então, o que a gente vê? Aqui, no último glacial, 21 mil anos atrás, aqui de 120 a 140 mil anos atrás, e aqui no Holoceno. Essa região que está marcada é aquela que teve a maior diversidade genética. E são justamente as regiões de maior estabilidade. Então, acredita-se que durante todo esse, desde 120 mil anos até aqui 6 mil, são populações que se mantiveram constantemente. Então, isso meio que corrobora, né, o local desses refúgios, meio que a genética confirma o que a modelagem mostrou. E aí eu já tinha mostrado esse gráfico para vocês. Agora o que eu vou fazer é colocar os grupos genéticos que a gente identificou em cima desse mapa, para ver se tem grupos que correm o risco de ser perdidos, né, mais facilmente. Só que aí eu mudei as cores, para não ficar muito colorido e não conseguir enxergar os grupos, né? Então, esse é o cenário otimista. O azul mais escuro são as áreas que continuarão adequadas para a sobrevivência da castanheira. E essas áreas claras, mais clarinhas, azul clarinho, são aquelas que vão perder. Assim, a adequabilidade, né, vão ter uma menor chance. Não significa que elas vão ser 100% extintas, mas tem uma menor probabilidade. E aqui as bolinhas são os grupos genéticos predominantes né, nessas populações. O que a gente vê? Que alguns grupos, principalmente esses que já são periféricos e têm menor diversidade genética, ou seja, têm mais facilidade de perder alelos e genes, porque a diversidade é menor, eles também têm uma tendência maior de serem perdidos, ou seja, alguns grupos genéticos, que são esses que estão mais na periferia, são uma diversidade genética que vai ser perdida. Ou seja, das castanheiras que não morrerem vão ter uma alta chance de perder diversidade e dificultar ainda mais a capacidade dela de se manter e se adaptar ao ambiente. E esse é o pior cenário. Então, o que acontece no cenário pessimista, principalmente nessa região, tem uma perda muito maior de castanheira, mostrando que aquele grupo genético, né, dessa região, que é o grupo roxo, ele vai ser completamente perdido, então é uma diversidade genética que vai embora, né, e alguns pontos aqui mais periféricos. Bem, então são só esses resultados de genética que eu tenho agora. No próximo congresso, se eles me convidarem, eu mostro mais resultados mais interessantes, que é quando a gente vai abordar a diversidade genética adaptativa, indicar genes relacionados à adaptação local, à seleção e tal, fazer uma estatística mais bonitinha. Essa é a equipe principal do projeto, então, aqui só tem uma pessoa falando, mas as pessoas que têm de fato trabalhado são muitas. Então, essa é a equipe original, escreveu, né, esse projeto e conseguiu aprovação lá em 2016, então, vários colegas da Embrapa, um colega da UFOPA, né, da Bioversity International, o pessoal aqui do laboratório, do meu laboratório, uma aluna de IC, e aqui vários colegas que foram entrando ao longo do projeto com as colaborações, tanto de coleta quanto de dados, de análise de dados, etc. E a galera que ajudou bastante na coleta de campo em diferentes estados, e, obviamente, os funcionários de campo da Embrapa, que são vários em cada uma das unidades que ajudaram com a coleta. É isso, gente. Obrigada. Eu vou passar isso para ele. A gente agradece a brilhante palestra da professora Karina. Fiquei muito feliz de ver nomes de colegas ali da UFOPA. Professor Ricardo, a Susan, esposa do Lauro, né? Muito legal. A gente vê a integração, né? Isso é muito importante. Pessoal, alguma pergunta? Bom dia, professora. Obrigado pela palestra e apresentação. No caso, eu tenho algumas perguntas. A primeira é se o estudo ele
teve uma idade específica das castanheiras ou englobou diferentes idades, no caso? A gente não consegue muito predizer a idade das castanheiras adultas em floresta natural. Então, o que a gente fez foi buscar castanheiras que já fossem adultos, ou seja, que já produziam frutos, e estabelecemos como critério o mínimo de 100 centímetros de diâmetro, a altura do peito da árvore, né? 100 de diâmetro. Foi o critério que a gente usou para a coleta, para a escolha das árvores que a gente coletou para fazer a genética. Foi essa a sua pergunta? Sim, sim. A outra é sobre a bactéria que foi encontrada. Se essa bactéria, ela, no caso, esse crescimento dito, é o crescimento funcional de alguma estrutura da folha que poderia potencializar, por exemplo? Então, isso é uma pergunta que ainda está para ser respondida. A gente vê que tem algumas relacionadas ao hormônio de crescimento, que facilita o crescimento. Mas, assim, é uma coisa que está só começando. O que a gente quer fazer, pelo menos a gente que trabalha com genética, é coletar várias castanheiras para ver, assim, quem tem a bactéria, quem não tem bactéria, e tentar comparar. Não sei se dados em parcela permanente, que a gente já tem dados de crescimento e produção, né? Mas dá para fazer também estudos na área de fisiologia, em estufa, ver crescer, inocula bactéria, sem bactéria, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer para, de fato, avançar e conhecer um pouco mais essa relação, se ela, de fato, beneficia mesmo o crescimento da castanheira ou não. Por enquanto, são só hipóteses. E a última, no caso, é com relação a essa região periférica. É região periférica de uma determinada área, por exemplo, digamos, uma parte do próprio Pará, ou região periférica entre os estados, por exemplo, uma divisa de castanheiras que está entre Rondônia e Pará, no caso. Não, é periférica em comparação à distribuição da espécie, porque você tem a região mais central de onde ela ocorre, que geralmente você tem mais indivíduos. E conforme você vai se afastando dessa região, você está mudando o ambiente, né? Vamos supor, se você está ali mais no meio do Mato Grosso, você já está num clima que você já está saindo da Amazônia, floresta amazônica e o ambiente da Amazônia. Então, ela é periférica. Então, você encontra menos castanheira, que nem a gente coletou uma num lugar no sul do Pará, no sul de Rondônia, que o pessoal falava, não, lá não tem castanheira, não tem. Só que chegamos lá e a gente achou castanheira e coletou. Por quê? Porque é um lugar que já não é tão comum encontrar castanheira, porque já não é um ambiente tão bom onde ela cresce. Então, é periférico. É nesse sentido mais ecológico e não da divisão dos estados. Muito obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço as perguntas. Mais alguém? Alguma pergunta? Bom dia, professora. Obrigada pela palestra. E eu fiquei na dúvida em relação às áreas, por exemplo, que vocês preveem que vai haver uma perda de diversidade ou até mesmo deixar de existir. Vocês já desenvolvem um contato com alguém para ter essa conservação? Como é que funciona essa parte? Então, tem várias estratégias que a gente pode pensar, né? Então, às vezes, que é a parte da pesquisa que eu ainda quero fazer, que é trabalhar com os genes, você identificar os variantes genéticos que estão associados ao clima. E aí, o que você faz? Você pode, por exemplo, sugerir reflorestamento. Mas, ao invés de você reflorestar com as espécies do mesmo local, que tem aqueles genes que você sabe que já não vão ser adaptados para aquela região futura, você planta com alguns em que tem essa diversidade genética associada ao clima futuro, entendeu? Vamos supor, ali naquela região vai ficar mais seco, vamos supor. Então, eu vou plantar ali alguns materiais genéticos que eu trouxe de um ambiente que é mais seco, que ele já é adaptado àquele clima. Então, essa é uma ideia. Eles chamam de migração assistida, que é uma coisa... Então, vamos plantar ali, quando for reflorestar, ou plantar algumas que já são mais adaptadas a um clima futuro, que é uma ideia bem nova até, né? Mas já é possível a gente testar. E eu acho que outra coisa importante é resgatar também, né? Você sabe que aquela diversidade genética tem uma grande tendência de ser perdida, já coleta agora e preserva a semente da castanha não dá muito certo, né? Tem que preservar na forma de plantio, ou talvez
pessoal da biotecnologia aí na parte de cultura de tecidos, outras coisas, e resgatar esse material genético antes que ele seja perdido, que pode ter uma diversidade útil para uma adaptação no clima futuro. Então, isso que é legal da gente usar, às vezes, essas ferramentas genômicas, tentar identificar variantes genômicos adaptados, né? Porque não basta ter diversidade genética, ela tem que ter diversidade genética para aqueles genes que conferem a adaptação, né? Porque eles que precisam mudar e se adaptar àquele ambiente. Obrigada. Professora, parabéns pela palestra, foi Obrigada. ótimo, é um assunto muito relevante, né, importante para a gente. A minha pergunta é no sentido dessas projeções, né, que foram feitas, se tiveram alguns parâmetros externos que foram considerados, não só os parâmetros, você já está falando de sazonalidade, falando de clima, enfim, no sentido de para a gente entender o que a gente pode fazer, né, para tentar evitar diretamente, porque a gente sabe que indiretamente tem muita coisa que a gente deveria fazer, né, para evitar essa mudança de clima, mas diretamente, por exemplo, desmatamento, alguma coisa assim, nesse sentido, se a gente tem essas respostas hoje. Não tem muito, porque a gente modela, ou pelo menos o que a gente fez, né? Eu não sou muito da área de modelagem, se alguém tiver aqui me ajuda a responder. Mas a gente consegue utilizar esses dados de clima, de geografia, né? Essas coisas a gente inclui no modelo. O que foi mais diferente é isso dos registros outros. Mas seria interessante poder incluir no modelo, assim, o que já teve de desmatamento em algumas regiões que já teve um desmatamento muito grande. O clima atual é bem diferente, né? A situação é diferente. E isso, né, seria interessante se a gente conseguisse saber e colocar nos modelos, para poder pensar em medidas mais práticas. Eu não sei se foi exatamente essa pergunta. Tá. Mais alguma pergunta? Tem um rapaz aí atrás de você. Professora Karina, parabéns pela palestra, não só pela palestra, mas também por conseguir estabelecer toda essa rede de colaboração. Não é mérito meu, não. Para a gente que faz ciência no Brasil e faz ciência na Amazônia, sabe o quanto que é difícil. Né? O segundo parabéns que eu queria dar é por conseguir, de forma bem sucedida, montar o genoma, porque a gente sabe que isso é um trabalho que é feito a muitas mãos, não é fácil, principalmente quando se tem muita região repetitiva desse nível. Você viu? 40%. Até hoje, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa não conseguiu montar o genoma do sapo cururu da Amazônia, que é mais da metade de DNA repetitivo, e a gente sabe quanto isso é problemático. E parabéns. Obrigada. Alguns pontos que eu gostaria de conversar o primeiro dele que me chamou a atenção, de respeito sobre as regiões que a senhora tocou na palestra, sobre as regiões de resistência, de estresse. Né? Aí logo depois você falou sobre as bactérias, até achei que a gente ia entrar nesse assunto. Mas o que me chamou a atenção é que, se essas regiões existem, e considerando toda essa distribuição de amostragem que você tem, não sei se existe, não sei se está em andamento ou se ainda será feito uma avaliação dessas regiões de resistência, imaginando que essa ampla distribuição da Amazônia pode submeter essas espécies a diferentes patógenos, como o processo coevolutivo, por exemplo, que isso é recente, é dinâmico e tem um poder magnífico de alterar o genoma. Não sei se tem alguma coisa nesse sentido. Não, a gente ainda não começou essa parte. A gente trabalhou para fazer essa parte ao longo da Amazônia com umas bibliotecas reduzidas, que só mostram umas partes do DNA. E o que a gente precisa fazer agora é alinhar, né, essas sequências nesses genes e identificar os variantes. É uma pesquisa que dá para fazer. Se você quiser fazer uma parceria, a gente pode conversar para ajudar essa parte. Realmente, a parte da montagem do genoma, acho que foi uma questão de sorte, porque quando eu mandei esse projeto para a FAPESP, eu mandei e falei assim, cara, eu não aprovaria esse projeto para mim, porque eu não tenho experiência desse nível, né? Mas acho que essa coisa de genoma, castanheira, Amazônia, está tão em voga que os caras aprovaram, né?
E a gente teve sorte porque não tinha estimativa alguma do tamanho do genoma, né? Só tinha de uma espécie de Licitidácea da Ásia, que tinha o genoma 2 vezes maior do que essa. E eu parti desse número e mandei sequenciar ali uma quantidade absurda. Por isso que deu 180x de sequências longas. Eu acho que, por consequência disso, como a gente conseguiu essa cobertura muito grande genômica, por essa superestimativa do genoma, a gente conseguiu essa completude boa. Acho que foi sorte mesmo. Acho que a questão dela ser uma espécie de plot também colabora bastante. Ajuda, né? Muito. A gente tá iniciando o projeto com o genoma também de espécies de manguezal, e a gente já encontrou o primeiro problema, que é que a gente tem... É um problema que faz a gente perder algumas noites de sono. Às vezes a sorte ajuda. Eu já vi muita gente se dando mal porque foi estudar genética de uma espécie, ela era poliploide e acabou com o trabalho, né? Assim. Com certeza. Só um outro ponto que me chamou a atenção foi quando você falou da questão reprodutiva, que parece que existe um mecanismo de evitar a autofecundação. Existe claro, eu não sei, quero ressaltar que eu não sei como é que é a biologia reprodutiva da espécie, mas se existe uma diferença da parte masculina e da parte feminina no sentido de evitar isso. Por exemplo, biologia floral da espécie. Isso já é caracterizado ou é uma suspeita? Não, no nosso caso, o que a gente está vendo aqui são mecanismos genéticos, assim, de incompatibilidade genética que impede a germinação do grão de pólen. Não é uma coisa anatômica, morfológica da flor. Então, são rotas que a gente chama de autoincompatibilidade genética do ponto de vista que é um mecanismo molecular que impede o crescimento do tubo. Mas essa informação da biologia floral, ela é escassa para a espécie? Tem pouco, não tem muita coisa, não. Você não vê, tem umas que tem diferença, né, masculina, feminina, diferentes genótipos, mas a castanheira, ela realmente, quando você faz estudos de biologia reprodutiva, de sistema reprodutivo com marcador molecular, você vê que ela praticamente não autofecunda. E a gente tem dentro da rede, né, outros pesquisadores na área de melhoramento, em que eles falam que tem umas castanheiras que são castanheira macho, não produz de jeito nenhum. Então, deve ter algum mecanismo. A gente escreveu um projeto que não foi aprovado, né, mas a gente chegou a mandar no Edital Universal um projeto para investigar isso, olhar na parte de genômica, os genes para ver se a gente identifica alelos de incompatibilidade e possa fazer combinação de genótipo para o melhoramento. Então, vamos ver se no próximo edital a gente consegue aprovar. Próximo congresso, a gente. Uma última questão, senhora, é que num dos momentos da sua palestra, a senhora falou sobre a questão das populações, das comunidades tradicionais, antigas. Os pré-colombianos. Exato. Existe alguma possibilidade, não sei se você está observando isso, ou é fruto de trabalhos que irão surgir, testar a influência dessas comunidades na conexão entre os grupos que foi verificado a nível genético? Por exemplo, a transferência já que ela tem um fator, e você falou no final da palestra, que está procurando essas regiões de seleção típicas dos ambientes, se tem alguma participação dessas comunidades nas transferências de alelos de um local para o outro? Então, esse é o interesse nosso, é uma das coisas, tanto que quando a gente coletou, a gente tentou, né, pegar em vários lugares que tem influência que não tem, assim como a gente tentou coletar em lugares em que tinha os refúgios previstos lá e não, para estudar essa parte da história demográfica e o efeito no genoma. Mas eu não sei ainda se a gente vai conseguir separar. Assim, abordagem estatística eu ainda não consegui parar para pensar. É uma coisa que tem que discutir assim no grupo, para ver, mas é uma das coisas que a gente quer ver se a gente consegue responder, ver se deixou marca mesmo no genoma essa influência. Porque aí seria uma questão bem mais recente do que a influência dos refúgios. Bem recente. Teria que tentar descobrir lá no genoma, né, partes mais antigas, mutação nova, mutação antiga. É coisa para se pensar ainda, não cheguei nesse ponto ainda. Esse seu resultado me chamou a atenção porque, por volta de 2017, acompanhei uma palestra em Lisboa sobre essa questão que associou, por exemplo, associou aos humanos a transferência de ratazanas na Europa por conta do Império Romano, por exemplo. Foi possível testar a transferência, essa conexão direcionada pelos humanos. Se a gente for traçar uma linha de tempo, seria mais ou menos na mesma escala, né? O seu caso com o Império Romano. Então foi possível. Quando eu vi esse dado,
me lembrou esse fato, né? Que talvez fosse possível testar a influência das comunidades pré-colombianas. Eu não tenho muito conhecimento. Eu estou pensando porque a gente tem sempre conversa, troca ideia com o pessoal do INPA, lá o Charles Clement trabalha muito com isso e tem trabalhado também com projetos da Castanheira. Então, eu tenho vontade de sentar com ele e discutir essas coisas. Ele também entende um pouco de genética. Mas são coisas que a gente quer fazer, mas ainda precisa amadurecer, pensar nas abordagens metodológicas, estatísticas, ver se a amostragem que a gente fez de fato consegue mostrar isso. Mas tem muita coisa, gente. Eu só mostrei quase nada. É coisa que ainda para fazer, né? E outras ideias, porque assim, é caríssimo coletar, foi caríssimo conseguir todas essas sequências, e acho que o nosso grupo, mesmo sendo um monte de gente, a gente também não vai dar conta de analisar tudo, né? Por isso que é importante fazer parceria com outras pessoas de outras áreas que têm interesse, que têm competência na área, para ir publicando e divulgando esses resultados aí da Castanheira. Obrigada pelas perguntas. A gente agradece as perguntas de vocês. E agradece mais uma vez a professora Karina pela sua participação, Obrigada. pelos esclarecimentos. Obrigada, parabéns, pessoal. sucesso. Isso é legal.